Sobre Ana e também sobre o seu filho Samuel. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 28. 1 Samuel 1, 28. Pai, em nome do Senhor Jesus, quero colocar diante do Senhor, Pai querido, essa palavra. Deus, que o Teu Espírito Santo venha me direcionar, meu Pai. Deus, que as pessoas, Pai querido, Deus, os que estão aqui, Pai, e os que vão ouvir depois, Deus, sejam abençoados, sejam edificados por Tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, esta é a minha oração, Pai. Eu quero Te louvar, Deus, e Te agradecer, porque Tu és bom, Deus, e Tu és maravilhoso. Em nome de Jesus, amém? Em 1 Samuel 1, 28, e depois você vai pular para o capítulo 2, versículo 26, certo? Diz assim a palavra de Deus: agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida, ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram a Deus. Quem está falando aqui é Ana, né? Ana, ela dedicou o seu filho Samuel a Deus, e aqui ela está falando que ela ia entregar Samuel, ela ia dedicar, né, Samuel a Deus para sempre, certo? Agora vamos lá para o capítulo 2, versículo 26, diz assim: enquanto isso, o menino Samuel crescia e era cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Olha aí. Enquanto isso, eu vou ler mais uma vez. Enquanto isso, o menino Samuel crescia e era cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Você sabe o que significa essa palavra estimado? Significa querido, né? Respeitado. Então Samuel, ele era querido por Deus e ele era respeitado pelo povo, porque por quem ele se tornou, né? Por ser um homem irrepreensível, por ser um homem temente a Deus, certo? A história de Samuel começa primeiro com a sua mãe Ana, né? Ana, ela era aquela mulher, sabe, que, vamos dizer assim, ela era estéril, e ela tinha muita tristeza por conta disso, sabe? Ela observava a sua, vamos dizer assim, a outra esposa do seu marido, chamada Penina. Ela tinha filhos, sabe? E ela ficava se gabando porque ela tinha filhos, e sempre colocava Ana para baixo. Então ela chegou até o templo, né? E se humilhou diante de Deus, e ali começou a chorar, e ali ela começou a clamar ao Senhor, e por conta da sua petição, e por conta da sua oração, sabe, Deus abençoou ela com um filho. E em resposta dessa bênção de Deus, o que aconteceu? Ela entregou a Deus, ela fez um voto, e ela entregou a Deus, para que Samuel pudesse ser dedicado a Deus por toda a vida dele, certo? E para Samuel viver para Deus e conhecer a Deus, foi necessário que Ana, sua mãe, né, o entregasse aos cuidados de quem? Aos cuidados do sacerdote Eli, para ensinar Samuel nas escrituras e nos princípios de Deus. Então Ana, ela tinha que entregar a um homem de Deus, para que assim Samuel pudesse seguir os passos de uma pessoa que estava ali constantemente servindo ao altar, sabe, constantemente observando as escrituras, observando os princípios da palavra. Então ali Samuel, desde pequeno, ele foi ali observando Eli, sabe? Samuel errava, Eli corrigia. Samuel vacilava, ele estava ali, né,
para mostrar para Samuel o caminho que ele precisava andar. Porque as crianças, querendo ou não, as crianças são, vamos dizer assim, imaturas. Na verdade, todas as crianças são imaturas, né? E chega uma fase, né, que principalmente, eu vou colocar aqui, o pai e a mãe precisa ter muita sabedoria, né, para lidar com certas questões que o filho tem. Então, com certeza ele pediu a Deus, vamos dizer assim, sabedoria para lidar com Samuel, com aquele período que ele estava ali convivendo com Eli, certo? Então, é um processo, né? A consagração de Samuel, o crescimento dele ali no templo do Senhor foi um processo. E com o passar do tempo, o pequeno Samuel foi tendo experiências com Deus. E qual foi a primeira experiência que Samuel teve? Quando ele ouviu a voz de Deus. A primeira vez, Samuel, Samuel. Daí ele foi perguntar para Eli: ô Eli, por que o senhor está me chamando? Não, Samuel, não estou te chamando, vai dormir. Samuel, Samuel. Novamente: ô Eli, por que você está me chamando? Samuel, vai dormir. E aí ele disse: não, é Deus falando com Samuel. E naquele momento, quando Deus novamente chamou Samuel, Samuel falou assim: eis aqui o seu servo. Olha só que interessante. Então Deus tinha um propósito na vida de Samuel, porque desde criança ouvir a voz de Deus não é para qualquer um não. Então ali, Deus ele passou toda a situação para Samuel, toda a situação que estava acontecendo na casa de Eli. O que estava acontecendo na casa de Eli? Os filhos dele, Ofni e Finéias, estavam desonrando ao Senhor, e Eli estava amando mais aos seus filhos do que a Deus. Por isso Deus ele ia destituir Eli e os seus filhos da casa dele. Então Samuel ele recebeu essa mensagem de Deus, mas Samuel ele servia ao Senhor constantemente. Samuel ele buscava ao Senhor constantemente, sabe? Por isso ele teve essa experiência com Deus. Se você é uma pessoa que vem apenas na igreja, senta num banco, só escuta a palavra de Deus, e você não tem uma busca contínua com o Senhor, dificilmente você vai ter experiências com Deus. Mas quanto mais você busca a Deus, quanto mais você se derrama na presença dEle, quanto mais você busca conhecer a vontade de Deus para a sua vida, com certeza você vai ter experiências com Ele. Talvez semelhante ao que Samuel teve, ou vice-versa, ou diferente, mas Deus ele fala, Deus ele ministra, a partir do momento que você mergulha, a partir do momento que você começa a buscar as promessas, a buscar os mistérios, aquilo que está no coração de Deus, e Ele quer direcionar você para abençoar a vida de muitas pessoas, Ele quer direcionar você para abençoar a vida dos irmãos aqui na igreja, para ministrar palavras de encorajamento, para ministrar palavras de sabedoria vindo do Espírito Santo. Samuel, desde criança, ele foi chamado por Deus, e desde criança, ele se dedicava ao Senhor constantemente. E não é à toa que o significado do nome de Samuel significa Deus ouve. Esse é o significado do nome dele, Deus ouve. E também tem um outro significado que é o nome de Deus. Então, literalmente, Samuel ouvia Deus e Deus ouvia Samuel. Ou seja, eles eram amigos. Samuel e Deus, eles eram amigos. Os dois eram amigos, se correspondiam. E Samuel obedecia ao Senhor em todas as coisas. Tem um versículo que fala que Samuel, ele era um homem irrepreensível. Samuel era um homem que não tinha nenhuma falha no seu caráter. Essa era a pessoa que Samuel era. Era uma pessoa correta, era uma pessoa honesta com as pessoas e honesta com o Senhor.
E diante de tudo, diante de todo esse contexto, aprendemos duas coisas com Ana, a sua mãe, e com Samuel. Qual é a primeira coisa que nós aprendemos com Ana? Ana dedicou o seu filho a Deus. Ana dedicou o seu filho a Deus. Ela cumpriu com aquilo que ela tinha prometido para Deus. Ela foi uma mãe sábia, dedicando o seu filho a Deus desde cedo. Ela não esperou ele crescer e ficar adolescente, mas desde pequeno, ela decidiu ensinar o seu filho a amar a Deus. Então você que é mãe, você que é pai, que está me assistindo neste momento, dedique o seu filho ao Senhor, ainda desde cedo. Ensine o seu filho no caminho que ele deve andar, para que quando ele crescer, ele não venha se desviar. Sabe, não tenha essa tarefa como algo chato. Não pense nisso não, meu irmão. Isso é questão de disciplina. Isso é questão de, sabe, e de paciência também. E pode ter certeza que lá futuramente o seu filho vai agradecer a Deus. Eu mesmo tenho o costume de ler o livrinho com meu filho, né, a Bíblia ilustrada dele, e de orar de joelhos. Ele ora do jeito dele, ele ajoelha do jeito dele, mas ele está aprendendo. A minha esposa a mesma coisa, sabe, acordou de manhã, orou, sabe, dobrou o joelho no chão. Então, quanto mais os nossos filhos observam os seus pais fazendo aquilo que é esperado, ele vai crescer daquele jeito. Ele vai ser uma bênção na casa de Deus. Ele vai ser uma bênção no seu bairro. Ele vai ser uma bênção na sua escola. Sabe? Por quê? Porque ele está aprendendo. Então, você que é mãe, entregue o seu filho ao Senhor. Entregue o seu filho ao Senhor. O futuro os aguarda, mas o presente está nas suas mãos, e é sua responsabilidade, e essa é a sua missão. É a minha responsabilidade ensinar o meu filho. É minha responsabilidade, porque o futuro vai aguardar ele, sabe? E uma das minhas orações é que meu filho seja uma grande influência para levar muitas pessoas para o caminho de Deus. Então, assim como Ana, nós precisamos dedicar os nossos filhos a Deus. E o segundo ponto, Samuel, ele era querido por Deus e respeitado pelo povo. Samuel, ele é querido por Deus. Samuel permanecia sempre atento à voz de Deus. Ele não agia sem uma resposta de Deus. As pessoas esperavam sempre uma ordem de Samuel para assim se moverem. Samuel, ele além de ser profeta, ele também era juiz. Então as pessoas, elas esperavam uma palavra de Samuel para se moverem, porque não existia rei naquela época. Então Samuel, vamos dizer assim, ele era a voz de Deus para todo aquele povo. Samuel, ele não decidia nada sem antes consultar o Senhor. E muitas vezes erramos por fazer as coisas sem consultar a Deus. Erramos em fazer as coisas sem antes orar, sem antes ler a palavra de Deus se está de acordo, se é certo, se é errado. A palavra de Deus diz que luz não anda com trevas. E tem muita gente que às vezes quer fazer, vamos dizer assim, laços com pessoas das trevas. Vigia, meu irmão, você é luz. Cuidado, que essa pessoa pode ser uma pedra no seu caminho, pode ser um laço na sua vida. Então tome muito cuidado, principalmente quem é empresário, principalmente quem é dono de negócios. Cuidado. Sempre peça direção a Deus, sempre peça sabedoria ao Senhor, para que assim você venha ser bem sucedido em tudo quanto você fizer. Amém? Em 1 Samuel, no capítulo 3, versículo 1 diz: enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando quem? Eli. Olha aí.
Samuel servia ao Senhor ajudando o sacerdote Eli. Qual é o ponto que eu quero chegar aqui? Que nós precisamos servir junto com os nossos pastores e ajudá-los. Você, meu irmão, que faz parte do Ministério Internacional Batista Ebenezer, ou você que faz parte de outra igreja, você que neste momento está me assistindo, ajude o seu pastor, sabe? Ajude o seu pastor. Ajude o seu pastor na oração, ajude o seu pastor nos serviços na igreja, em tudo, sabe? Muitas vezes, os nossos pastores ficam tristes, por conta de alguns irmãos que não se disponibilizam, sabe? Não querem ajudar, não querem usar os seus dons e talentos para servir a Deus, para servir a igreja, quer sempre comer e não quer dar. Então, meus irmãos, nós precisamos ter essa consciência, sabe? E nós precisamos servir com alegria. Tudo que vocês fizerem, fazem para o Senhor. Fazem para o Senhor. Então, Deus, Ele começou a falar com Samuel desde criança. E Deus, Ele não somente quer falar com você hoje, mas à medida que você for ensinando o seu filho no caminho que ele deve andar na presença de Deus, Deus, Ele vai falar com o seu filho também. Quanto mais você conversar com o seu filho sobre Deus, quanto mais você ensinar ele sobre os caminhos do Senhor, seu filho vai se apaixonar por Deus, seu filho vai encontrar satisfação em Deus, e vai chegar um momento que o seu filho vai chegar assim: mãe, pai, Deus falou comigo, Deus falou comigo desta maneira. E me recordando, um homem chamado Billy Graham, um grande evangelista que hoje está na glória com o Senhor. Deus, Ele chamou Billy Graham quando era pequeno, você sabia disso? Como é que aconteceu? A professora, ela foi fazer tipo uma excursão, junto com os alunos da escola, e foi para a casa, sabe de quem? De John Wesley. E lá a professora começou a mostrar, né, cada lugar da casa. E aí a professora falou bem assim: olha, esse quarto aqui, ó, era o lugar onde John Wesley orava. E essa marca aqui no chão era o lugar onde ele colocava os joelhos no chão. Tá bom, até aí tudo bem. Aí tá lá a professora apresentando, e quando chegou na hora de ir embora, foi contando um por um, falou assim: mãe, cadê Billy? Procurou a casa toda. Quando ela chegou lá no quarto de John Wesley, sabe o que Billy estava fazendo? Ele estava de joelhos. E você sabe o que ele disse? Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero fazer a sua vontade. Desde criança, ele se entregou a Deus. Então, ensine o seu filho. Sirva ao Senhor. Seja exemplo. Seja exemplo. Para que assim, Deus, Ele venha se agradar de você. E que quando nós chegarmos naquele grande dia, o Senhor Deus venha falar: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e no muito eu te colocarei. Você ensinou seu filho no caminho que ele deve andar. Olha só, a multidão de pessoas que o seu filho conduziu para Deus. Assim como Samuel, assim como Deus falou com Samuel, Deus também vai falar com você. Amém? Feche os seus olhos, ore ao Senhor. Pai, a minha oração, Senhor Deus, é que o Senhor venha falar aos nossos corações. Pai querido, queremos ter experiências contigo, meu Pai. Assim, Pai querido, como o Senhor falou com Samuel, fale conosco, Senhor. Fale conosco, Senhor. Nos ensina, Pai querido, a andar em seus caminhos. Quebra, Pai querido, todas as barreiras, Pai, toda e qualquer fortaleza de nossos corações. Queremos ser bênçãos. Abençoe, Pai querido Deus, todas as mães, Pai querido, aqui deste arraial, Pai. Que o Senhor, Pai querido, venha dar sabedoria, Deus, a cada uma delas, para ensinar os seus filhos. E também eu oro por cada pai,
que o Senhor venha ensiná-los, Pai querido, que o Senhor venha direcioná-los, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Pai querido, Deus, cada mãe desse ministério, que o Senhor, Pai querido, venha enchê-las de sabedoria, Pai, que o Senhor venha prosperar os caminhos de cada uma delas, em nome de Jesus, e venha, Pai querido, cada dia mais levantar servos, discípulos, Pai querido, homens e mulheres de Deus, para que venham andar, Pai querido Deus, para que venham andar juntos, Pai querido, com os nossos pastores, Deus, e que assim, Pai querido Deus, o fardo, Pai querido, venha ser dividido, Deus, para cada um, Deus, e que o Seu nome seja engrandecido, Pai, e que o Seu nome, Pai, seja glorificado, em nome do Senhor Jesus, amém? A palavra do Senhor Jesus, glória a Deus.